Meus irmãos, hoje inicia as quintas com oração. É só o início. Jesus deu uma ordem aos discípulos no Evangelho de Lucas, capítulo 18, que eles deviam orar, é um dever do crente orar. Hoje eu vou dar um start aqui, eu vou pregar algo que nós já sabemos, por incrível que pareça, porque eu sei que nas próximas quintas virão muitas coisas de Deus a respeito da oração. Nós sabemos que a oração de fato é a chave para não viver uma vida desanimada. Você percebeu que quando você não ora você fica desanimado? Por quê? Porque você perde contato. Você perde contato com quem te criou, com quem te conhece, muito mais do que qualquer outra pessoa, ou qualquer psicólogo ou psiquiatra dessa terra, que é o nosso Deus. A oração de fato é a chave para nós termos comunhão com Deus. Como eu faço para ter comunhão com Deus? Você precisa orar, irmão. É só através da oração. Poxa, mas eu achei que era dando o dobro do dízimo. Não é não, irmão. Não, eu achei que se eu tivesse dado o trízimo, Deus seria comigo. Não, eu não conheço uma pessoa que Deus é com ela sem relacionamento. Orar é se relacionar. A oração, de fato, é a oportunidade de nós nos alinharmos com a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente está fazendo muita coisa, mas estamos bem longe da vontade de Deus. Mas a gente está fazendo muito, mas estamos muito longe também da presença de Deus. E a oração nos leva para próximo da vontade dEle. Hoje eu quero considerar 3 aspectos do discurso de Jesus sobre a oração, algo que ele falou sobre a oração, que ele deixou aqui na Bíblia, para a nossa vida. E esse discurso de Jesus está no final de um grande discurso chamado Sermão da Montanha, que se encontra no capítulo 7 de Mateus. Mateus, capítulo 7. Eu vou fazer uma leitura do versículo 7 ao versículo 11. Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 11. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Vou fazer uma oração. Pai, somos gratos por esse momento de oração que nós tivemos a oportunidade de falar mais alguns minutos contigo. E como foi proposto, e foi o teu Espírito que nos encaminhou para isso, para falarmos de oração e para orarmos mais nessas quintas-feiras, eu peço a tua graça sobre a minha vida para que eu possa expor aqui a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa nos endireitar naquilo que precisa ser endireitado, nos encaminhar para aquilo que precisa ser encaminhado e chegar ao entendimento daquilo que precisa ser entendido. Faça isso para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o Evangelho de Mateus que eu li para vocês aqui, ele foi escrito por Mateus, filho de Alfeu. Mateus era um publicano e ele escreveu o Evangelho de Mateus para um povo específico, um povo judeu gentílico. Assim como os outros evangelhos também foram escritos para pessoas diferentes, em comunidades diferentes. Com exceção do Evangelho de João, que foi escrito para todo mundo. Mas Mateus escreveu para os judeus. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, por exemplo. Mas Mateus ele escreve aqui para os judeus, gentios, e ele apresenta Jesus, se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que ele apresenta Jesus muito como o rei, o Messias, o Cristo, aquele que iria de vir, o prometido, aquele cujo o Antigo Testamento estava falando há muito tempo. Então quando você lê Mateus, Mateus fala isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito através do profeta não sei quem. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por Isaías. Então, Mateus ele tem essa preocupação de passar o Evangelho para essas pessoas que ele está endereçando o seu escrito. O Evangelho de Mateus ele é composto por 5 principais discursos de Jesus.
5 discursos de Jesus. Mateus reúne 5 principais discursos de Jesus para falar sobre o que é o Evangelho para essas pessoas. Do capítulo 5 ao 7, nós temos o Sermão da Montanha. No capítulo 10, nós temos uma grande fala de Jesus sobre o apostolado. No capítulo 13, ele fala sobre as parábolas do reino. No capítulo 18, Jesus fala sobre a disciplina eclesiástica. E no capítulo 24 e 25, ele fala das últimas coisas, ou o final dos tempos. São 5 discursos. O capítulo 7, que eu li aqui, ele é o final do primeiro discurso. O primeiro discurso é o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao 7. E no final do capítulo 7, Jesus termina falando sobre a consequência daquele que ouve as palavras dele e as pratica, e as consequências daqueles que ouvem e não as pratica. No início do capítulo 7, ele começa falando sobre o julgamento do próximo. Não julgueis. Ele começa dizendo assim. E no meio do capítulo 7, sem uma linha de ligação entre um assunto e outro, Jesus fala sobre oração. É interessante. Se você ler o capítulo 7 inteiro, você vai falar, tá, mas aonde está a liga aqui? Parece que Jesus falou um negócio, virou para um discípulo e falou um assunto, aí percebeu que alguém estava cochichando sobre oração e voltou para falar sobre oração, não dá para entender o que Jesus está fazendo. Mas Jesus nos dá aqui um bom discurso sobre oração. E eu quero falar então para vocês hoje 3 aspectos desse discurso da oração, sobre oração que Jesus falou. São 3 coisas que a gente precisa guardar hoje aqui, nesse primeiro encontro das quintas com oração. Está preparado? Amém? Primeiro aspecto que eu quero que você frise dentro, lá no seu subconsciente, para você acordar pensando nisso. Quando você lembrar, toda vez que você lê Mateus capítulo 7, do 7 ao 9, ou Lucas 11, que diz as mesmas palavras, para você lembrar disso. Primeiro aspecto que Jesus quer deixar para você hoje sobre a oração é: a ordem é orar. Lá no Antigo Testamento, quando era para atravessar o mar, a ordem era marchar. Moisés, diga ao povo que marche. Hoje, Jesus está nos dizendo, através do Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 7 ao 11, que a ordem é orar. Qual é a vontade de Deus para a minha vida hoje? Oh Deus, eu vim aqui procurando a tua vontade. A ordem é orar. E sabe, eu estou procurando de Deus assim, um ministério da minha vida. A ordem é orar. Sabe, eu não sei se eu vou ser pregador, ou se eu vou ser cantor, ou se eu vou ser evangelista, ou se eu vou ser ator, ou se eu vou ser influencer digital. A ordem é orar. Eu não sei se eu vou ser vendedor, se eu vou ser segurança, se eu vou ser PM, se eu vou... A ordem é o que, Leandro? Orar. A ordem de Jesus é orar. Orem, em nome de Jesus. Orem. Só que Jesus diz, ele nos dá aqui uma tríplice, nossa, hoje eu estou afiado. Tríplice ordem, é uma tríplice ordem. Peçam, busquem e batam. Não uma ordem comum. Se fosse só para orar, irmão, é só orar, tá bom, mas Jesus, por que Jesus dá detalhes então? Por que ele especifica? Peçam, busquem e batam. Peçam, busquem e batam. Por que Jesus falou sobre isso? A ordem de orar, nessa tríplice ordem imperativa de Jesus, que isso aqui é imperativo. Peçam, busquem e batam, tem a ver com humildade, perseverança e ousadia. A ordem é orar. Humildade é pedir. Perseverança é buscar. E ousadia é bater. A ordem é orar, Wesley. Irmãos, eu não sei o que vocês estão passando aí nessa semana, mas a ordem é orar. A ordem é orar, mas apresente-se a Deus com humildade. Eu não reivindico nada de Deus. Eu sempre dou esses exemplos, porque são as únicas coisas que eu me lembro nessas horas. São dos homens de Deus que reivindicam
as coisas de Deus. Eu fico com vergonha quando eu vejo alguém reivindicando. Eu fico com vergonha, eu fico com dó, com pena, eu não sei o que sentir nessa hora. Eu não sei onde pôr a cara quando alguém reivindica alguma coisa de Deus. Porque nós devemos nos apresentar com humildade. Senhor, não sei qual é a tua vontade. Eu estou orando aqui, Senhor, porque eu sou um miserável, é isso que eu sou. É isso que eu sei, só você pedir, Senhor. Está vendo como eu sou um miserável, eu não sei, mas seja feita a tua vontade. Jesus orou 3 vezes, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Eu estou com vontade de não fazer isso, Deus, mas seja feita a tua vontade, eu vou até o fim. Você precisa se apresentar com humildade. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. 1 Pedro 3,6. A ordem é orar. Apresente-se com humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Humildade. A ordem é orar. Mas apresente-se com humildade. Olha só o que diz, segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que Jesus está falando assim? Ó, se o meu povo, que diz que é crente, é isso que significa que se chama pelo meu nome. Se o meu povo, que diz que é crente, se humilhar, começa com a humilhação, irmão. Vai chegar diante de Deus? Como dizem os meus amigos, né, Leandro? Vai no sapatinho, filho. Ó, chega no sapatinho, já chega pedindo perdão pelos pecados, que você já é um miserável. A ordem é orar, mas tenha uma vida perseverante em oração. Peçam, busquem e batam. Buscar é perseverar. Estou buscando. Você já buscou alguma coisa? Já procurou alguma coisa? Já saiu em busca de alguma coisa? Olha, eu estou indo ali no centro, ver se eu acho um cabo. Esses dias eu fui achar um cabo mídia USB. Buscando, vai numa loja, não tem, vai na outra, você não tem. Estou buscando, perseverante, porque eu preciso desse cabo. A mesma coisa tem que ser na oração. Não é orar hoje, quinta-feira que vem eu não oro, amanhã também não oro. Aí chega domingo que é um milagre. Não vai vir não, irmão. Não estou dizendo que a oração é para milagre. Mas a realidade de muitos tem sido viver por um milagre, mas não vive por 1 minuto de oração. Isso tem sido o nosso erro, o erro da nossa geração, gente. Isso não é erro meu, de você, do Leandro, não. A nossa geração se perdeu com ansiedade tecnológica, é tudo ansiedade, é tudo celular, o povo está doido. Se você pegar o teu Instagram, lá, o teu celular, se for iPhone, que eu só sei do iPhone porque eu tenho um iPhone, está lá o tempo que você passa no celular. Dá uma olhadinha lá, irmão. Dá uma olhada do tempo que você passa em cada rede social. Vai estar tudo lá, irmão. Fica imaginando o anjo. Eu fico imaginando, é imaginação minha, eu sou meio maluco com essas coisas mesmo. Eu fico imaginando, irmã Gabi, Deus falando assim, olha, está na hora de ouvir a causa do meu servo. Traz o celular dele para ver quanto tempo que ele... Eu coloquei um algoritmo para ver quem está orando. Traz o celular lá dos crentes. Na hora de eu dar atenção para a causa do meu servo, da minha serva. Eu fico imaginando. Imagina se Deus fosse assim com a gente. A ordem é orar. Seja perseverante em nome de Jesus. Eu preguei aqui sobre Lucas 18, versículo 1, que Jesus conta a parábola de uma viúva persistente. Tinha um caso para resolver, e ela falava, resolve o meu caso, dá atenção, e o juiz fala, meu Deus do céu, eu sei que eu sou ruim, eu não tenho a Deus, coisa nenhuma, mas eu vou acabar atendendo essa mãe, que ela está insistindo tanto, ela está me aborrecendo, a tamanha, ela está me dando tanta raiva, que eu vou logo despachar esse negócio. Olha o que Jesus ensinou. Nós precisamos perseverar, porque a ordem é orar. Ore. A ordem é orar, mas também seja ousado. Precisa ser ousado. Bater até a porta abrir. Irmãos, não existe nada mais irritante, para mim, tá? Na minha opinião, na minha experiência própria, do que você estar em casa, na plena paz do Senhor Jesus Cristo, na graça e paz do Salvador, no santo Netflix, no seu santo sofá,
com a sua santa janta, ou seu santo almoço, ou seu santo bolo, naquela paz, aí de repente, a 3 casas de você, você escuta: internet da Vivo. Irmãos, eu ainda não moro em condomínio fechado, eu moro num bairro aberto. Vai uns felizes, eu ia falar outra palavra, mas um homem cheio de Deus, cheio do evangelho de Deus, mas enche o saco. Eles não batem no portão com educação, não apertam a campainha, eles ficam lá, irmãos, eles passam lá semana após semana. Eles pararam um pouquinho, mas antes estava passando todo dia, e eu já tenho. Não tem nada mais irritante do que alguém, irmão, ficar batendo na sua porta o tempo todo. Sabe o que aconteceu? Durante uma semana mais ou menos, eu fiquei só ouvindo. Eu falava para a Viviane: não atende, deixa falar. Até tem uns meninos que passam lá para pegar o óleo e ficar batendo na porta todo mundo. Deixa passar aí, é só não atender. Só que teve uma hora que eu precisei atender, irmão. É melhor atender, porque eu já dou a letra. Ó, não quero, muito obrigado, deixa no teu sistema que o número 24 da Rua Marte não quer. Não tem nada mais irritante do que você está passando o seu dia normal e tem alguém te ligando toda hora. Tudo bem, senhor, nós temos uma proposta aqui para vocês. Quando me liga, irmãos, eu estou tão já estressado, que eu pergunto assim: por favor, só um momento, no teu sistema, aí você tem um sistema, né? Tem. No teu sistema não está registrado que o mês passado inteirinho vocês me ligaram, eu disse que não queria. Eu já estou assim, irmão. Mas sabe o que eu vejo nessas pessoas? Ousadia. Eles não querem saber como eu vou reagir, eles vão lá e bater. Irmãos, vocês já foram na loja e alguém te ofereceu o cartão? Eu trabalhei numa loja holandesa, Carlos e Eduardo, para não fazer propaganda, já sacaram? E eu era desses promotores que fazia o cartão na Carlos e Eduardo, uma empresa holandesa que revende roupas, né, muito boas. Irmãos, eu era assim. Por isso que eu fico irritado, porque eu fico irritado, mas não posso fazer nada, porque eu também era. As pessoas entravam na loja, e quando elas falavam: não tem jeito, não tem como eu parar, que eu estou apressado, eu falei: então vamos, eu vou com você, eu acompanho. Para onde você está indo? Vamos para lá. Eu acompanhava as pessoas. Coisa chata, mas precisa ser ousado. Irmãos, na presença de Deus você precisa ser ousado. Precisa bater. Eu não estou dizendo que... Porque muitas pessoas pegam o exemplo de Jacó. Lá, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo. Só vocês. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Aí aqui a gente faz: eu também quero segurar um anjo, filho. Mas você não é Jacó, irmão. Jacó é um personagem específico de Deus, escolhido para essa terra, para essa geração, nesse mundo, para trazer uma linhagem que viria o Salvador, que é Jesus. Mas tem que ter ousadia, mesmo assim. Tem que chegar, irmão, chegar na presença de Deus e falar: Deus, eu sou miserável mesmo, mas eu estou aqui. Isso é ousadia, irmão. Reconhecer quem você é diante de Deus é ousadia. Deus, eu sou um pecador mesmo. Olha o que eu fiz, olha o que eu acabei de fazer, Senhor. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou orando. Isso é ousadia, irmão. O diabo olha e fala: rapaz, como é que esse menino tem coragem de fazer isso? É com a semana inteirinha e agora está vindo aqui orar. Eu sou ousado mesmo, eu quero Deus. E é por isso que eu bato, eu vou bater, eu vou vencer, em nome de Jesus. A ordem é orar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é a garantia de quem ora. Irmão, tem garantia, você acha que você ora por quê? Você está orando para o vento? É yoga que você faz? É o que você está fazendo yoga? Está fazendo o quê? É budismo agora? Está alcançando o nirvana? Não, irmão, quem ora, as nossas orações têm resultados. Tome cuidado, porque Deus está te ouvindo. Deus está ouvindo o que você está falando. As nossas orações têm resultados. Você já deve ter se perguntado: tá bom, mas qual garantia que eu tenho? Qual que é a garantia que eu tenho? Irmãos, boa parte dessa garantia está em você. Está se você ora. A resposta é você, a metade da resposta é você. Porque no versículo 8 diz: pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, então a metade da responsabilidade está com você, irmão.
Qual que é a garantia de que eu serei ouvido por Deus? Porque eu estou orando, eu estou fazendo a minha parte. Jesus está falando assim, ó, é com vocês. Eu estou pedindo para vocês pedirem, buscar e bater. Porque aquele que pedir, vai ser concedido o pedido. Aquele que buscar vai encontrar o que está procurando. E quem bater, a porta vai abrir. A metade da responsabilidade está nas suas mãos. A garantia não está naquilo que você não está fazendo. Está naquilo que você pode fazer. Você precisa pedir, buscar e bater. Pedir o quê? Buscar o quê? Irmão, não sei. Mas tem algumas coisas que eu quero apresentar para vocês aqui hoje. Que vocês têm que colocar na oração de vocês. Se vocês não colocavam, se vocês colocam, intensifiquem. Orem por almas. Orem por almas. Ore para que o evangelho seja pregado de verdade. Ore para que nós tenhamos mais igrejas que oram, igrejas que pregam a palavra de Deus. Homens mais firmes, homens de verdade, mulheres de verdade. A gente precisa de profeta de Deus também, irmãos. Eu não quero profeta para ficar caçando profecia não, irmão. A gente precisa de homens e mulheres de Deus dispostos a trabalhar pelo evangelho. A gente precisa disso. Peça lá o que você quer pedir, eu não sei se Deus vai te dar, mas eu sei que Jesus deixou um pedido de oração antes de morrer. Assim, ó, orem para o dono da seara e mandar obreiro. Porque a seara é grande e poucos são os obreiros. O único pedido de oração que Jesus fez. Olha só que interessante. Então orem por isso também. Busquem por isso. Insistam com Deus. Deus, a tua obra precisa avançar aqui na terra. Se a gente estiver cego, abre a nossa visão. Coloca a gente no rumo. Será que a gente está indo para um caminho errado, Senhor? Manda a gente para o centro do evangelho de novo. Tem que orar. Amém? Vocês lembram daquela história dos mudos que estavam conversando sobre as formigas? Não? Eu acho que não, né, irmãos? Mudo não fala, irmão. Mudo não fala. O que eu quero dizer com isso? Que sem relacionamento, sem conversa com Deus, não há convergência de opinião. Deus não viu que eu estava precisando disso, você nem falou com ele, irmão. Deus não viu a situação que eu estou passando, você nem conversa com ele, irmão. Deus está vendo, Deus está... Irmãos, Deus não é o nosso servo. A igreja não é um restaurante na qual nós chegamos e pegamos o cardápio. Chama Jesus, por favor. Você é o... Tá. O 10% eu vou pensar se eu vou pagar, viu, Jesus? Pegaram o trocadilho aí, né? Quem vai para restaurante pegou o trocadilho aí. Depois a gente vê isso aí, vamos ver quanto vai ficar essa conta. Olha, eu quero uma porção de bênçãos espirituais. Você tem aquela viagem para Disney, parcelada em 15 vezes também. E também eu estava pensando em um relacionamento, mas um relacionamento com uma pitada assim mais de sal, tá? Que os relacionamentos que eu tive estavam muito doce. Então eu quero mais salzinho, um tempero baiano por cima. Viu, Jesus? Se possível, Jesus, olha, estou com uma demanda aqui no serviço, eu preciso de um salário maior, viu? Aí, né, isso é o que está aparecendo na igreja hoje, irmãos. Eu não sei como é que vocês estão vendo, mas é o que eu enxergo hoje. Aí é como se Jesus fosse obrigado a pegar aquela nossa lista de pedido e falar para o dono do restaurante, que é Deus, olha, tem aqui o pedido aqui do senhor Luiz Fernando, o pedido dele aqui, e ele está nervoso lá, está gritando lá, está reclamando que está demorando, mandou chamar o segurança, chamou a PM, eu não sei que, Deus, os anjos estão aqui, não, o arcanjo também pediu as contas, porque está tendo muito trabalho, porque tem muita gente que só sabe pedir, é muita demanda, parece um restaurante. Irmãos, na nossa cabeça pode até parecer, mas nós é quem somos os servos. Eu gosto dessa palavra servo. Mas não como é usada hoje. Eu sou servo de Deus. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou aquele que quando sobe nos montes com as vassouras ungidas, o fogo cai. Eu sou o servo. Eu não gosto. Esse servo aí, irmão, não sei te dizer o que ele é, não. Porque o servo que eu conheço da Bíblia, assim, daquele que a gente lê aqui na Bíblia, assim, sabe, irmã Cláudia? O servo que a gente lê na Bíblia é aquele servo que não tem o que falar. O servo aqui, o doulos, que é o escravo. O que é o escravo, irmão? O escravo não é nada. Escravo não tem direito de fala, escravo não tem desejo, não tem salário, só trabalha. Ué, se eu sou servo de Deus, por que eu estou querendo dizer aquilo que ele tem que fazer para mim? Por que será? A garantia, meus irmãos, entretanto, não está apenas em nós, porque eu disse que a metade está com a gente,
porque nós que temos que orar. Mas está aí quem está ouvindo as nossas orações. Aí que eu fico tranquilo, meu irmão. É aqui que eu fico tranquilo. Porque você pode orar o que você quiser, meu irmão. Só vai acontecer se a vontade de Deus for a vontade dele. Você pode espernear na presença de Deus, Deus. Ele, se não é a vontade dele, não faz. Se não é a vontade dele, não acontece. Mas, eu estou dizendo isso porque o terceiro aspecto desse discurso sobre oração que Jesus fez é quem atende a oração. Quem atende a oração? Quem será que atende as minhas orações? Versículo 9. Qual de vocês que seu filho pedir pão lhe der uma pedra? Li errado, né? Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Quem atende a minha oração é Deus, irmão. Isso que eu não me preocupo com o ser humano. O ser humano é ruim. De vez em quando a gente faz alguma coisa boa. Vai chegar o dia dos namorados, a gente vai comprar um presentinho, uma rosinha, tá falando uma coisa boa. Aí passa o resto do ano, não faz nada, né, irmão? Tá dando risada, né, Tarcísio? Né, a gente precisa fazer algumas coisas boas. Ficar um tempo com a família, assistir um filme, sair. Mas quem atende a minha oração é Deus. Por isso eu descanso, irmão. Sabe, às vezes a gente quer orar, quer falar com as pessoas, quer conversar com as pessoas e debruçar as nossas petições para as pessoas. E algumas vezes a gente derrama o nosso coração para as pessoas, e as pessoas não estão nem aí. Elas não querem nem saber. Às vezes algumas pessoas, as mais chegadas, as mais amigas, mais irmãos do que amigos, a gente ainda tem um consolo, a gente, não, vamos orar junto, vamos orar aqui com você. Mas a maioria das vezes, irmãos, a gente vai estar falando com as pessoas e vai entrar por um e vai sair pelo outro. Por isso que é bom você orar para quem pode, quem tem todo o poder. Quem atende a nossa oração é o nosso Deus. Quem atende a nossa oração é superior na bondade. A gente faz algumas coisas boas, daqui a pouco a gente está pecando de novo. Deus é santo, poderoso, tem todo o poder, onipotente, onipresente, Jeová Rafá, Jeová Shalom, El Shaddai, que é isso? Se Deus não cabe na natureza humana, Deus atende, mas Ele atende quem é filho. O texto diz aqui, ó, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar por coisas boas ao seu filho, quanto mais o Pai de vocês, está falando de Deus, Jesus está falando de Deus. Deus atende. Deus ouve todo mundo? Deus ouve os filhos. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e o confessaram como Salvador. Alguém aceitou Jesus como Salvador aqui? Amém? Amém? Jesus está te ouvindo, viu? Deus está te ouvindo. Olha que bênção, hein? Que bênção, hein, Leandrão? Deus está te ouvindo, cara. Deus está te ouvindo. Deus atende a oração e dá coisas boas. Apesar de nós julgarmos algumas coisas que vêm na nossa vida serem más. Perdi o emprego, tá vendo? Deus me mandou algo ruim. Não, né? É que Deus está para trazer uma coisa boa, aí alguma coisa ruim acontece, geralmente. Parece que antes de adentrar na terra prometida, nós vamos passar por um caos no deserto. Mas foi no deserto que numa noite frienta tinha uma coluna de fogo. No mesmo deserto que o povo falou, não tem o que comer. Deus mandou um maná do céu, caiu comida do céu, irmão. Isso é milagre, isso é cuidado de Deus. Deus atende a nossa oração e dá coisas boas. Deus atende a oração, terceiro, para fechar esse ponto, esse aspecto, de quem fala com Ele. Porque o versículo que eu disse é o seguinte, o Pai de vocês que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Aqui o segredo, irmão, aqui o segredo. Tem que pedir, irmão, tem que pedir. Irmão, Deus me dá a chave. 5 chaves para ser ouvido por Deus. Primeira, você precisa acordar cedo. Segunda, você vê os negócios assim na internet que eu falo, o que esse cara tá falando, meu? Que 3 chaves para Deus ouvir a tua oração. Faça jejum. Não tô,
O jejum não é barganha, irmão. O jejum é matar a tua carne para ter mais comunhão com Deus ainda. Você não faz jejum para ter coisa com Deus. Não está escrito isso na Bíblia? Meu Deus do céu. Não, 3 passos para tocar o coração de Deus. Olha, eu já vi pregação assim. 3 passos para você alcançar o coração de Deus. E nenhuma delas tá, você precisa orar. O segredo aqui, irmãos, é orar. Orar. Por isso que Jesus, num dos maiores sermões que o mundo já viu nessa terra, chamado Sermão do Monte, terminou o Sermão do Monte, o mais famoso, falando sobre oração. Ele poderia ter terminado falando de qualquer outra coisa, mas ele terminou falando de oração. A oração tem que estar no nosso coração. Os 3 aspectos do discurso de Jesus sobre oração, eu te revelei aqui, hein? Revelei para você. Orar é uma ordem. Nós temos garantia, porque quem atende a nossa oração é Deus. Essa pregação é para você melhorar a tua vida de oração. Amém? Eu quero que você saia daqui sabendo que orar é uma ordem, não é uma opção, irmão. Estou triste, tem que orar. Estou feliz, ora. Estou sem dinheiro, ora. Tenho muito dinheiro, ora mais ainda para Deus dar sabedoria para tu não torrar esse negócio aí. A conseguir crédito, irmão, ora bastante, para não cair em tentação. Jesus disse assim, orais assim, não nos deixei cair em tentações, mas nos livra do mal. Me livra do mal. Orar é uma ordem, tem garantia para quem ora, e quem atende a nossa oração é Deus. Amém? Glória a Deus, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu quero orar por isso.